Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, coach atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Samuel Silva. Estamos aqui na Ética. Já gravámos aqui um episódio com o Rafa Alves e agora estamos a falar aqui com o Samuel, que é um dos fundadores e que veio com esta ideia com o Rafa e com outro colega de inovar aqui o conceito aqui do exercício físico e muito mais. Bem-vindo, Samuel. Muito bem, obrigado Miguel, antes de mais pelo convite e enaltecer também estas iniciativas e estes projetos de dinamismo e de proatividade são muito importantes para a partilha de conhecimento. E falando aqui um bocadinho, nós já falamos aqui um bocadinho em off, não é? Mas um bocado de ti e quem não te conhece, quem é que é o Samuel? Então, o Samuel é alguém que tem uma paixão imensa por aprender. A Ética acaba por ser aqui um culminar, um expoente desta vontade incessante de aprender, de melhorar, de perceber o porquê das coisas e porque é que elas acontecem, de que forma. E então o exercício físico sempre fez parte da minha vida e à medida que fui ajudando outras pessoas através do exercício físico, neste caso a movimentarem-se melhor, sejam atletas, sejam pessoas que queiram melhorar o seu cotidiano, interessei-me sempre em saber porque é que eu fazia as coisas, de que forma, qual é que era a melhor forma. Será que esta era a forma mais correta e quais são as disciplinas basilares pelas quais as pessoas, as entidades estudam e como é que eu me conseguiria tornar um profissional e um homem mais completo para poder dar as melhores respostas a essas pessoas, porque sentia que deveria ter esse brio e essa ética, digamos assim, para com os outros, de dar o melhor de mim, e o melhor de mim é estar em constante evolução. Portanto, e surgiu, o Samuel é um pouco esta pessoa que também, se eu perguntar às pessoas que me conhecem no dia-a-dia, sou sempre um eterno satisfeito de forma positiva, porque tento sempre saber mais, fazer melhor, tentar desenvolver, tentar melhorar sempre mais um pouco tudo à medida que os dias passam, porque eu acho que é uma forma bonita, é uma forma nobre de ver a vida, que é esta evolução constante, digamos assim. E aqui o teu espaço é muito curioso. Eu já quando vim aqui da primeira vez e comecei a acompanhar o Rafa, eu se penso nos filósofos, não é? Antigamente tinham este conceito de treinar e estudar, perdeu-se depois ao longo do tempo, mas eu quando entro aqui isto respira estes dois conceitos, não é? Tu viste treinar e tens aqui uma coleção de livros, não é? Desde a Ilíadas, de vários temas, não é? Assim, a filosofia não foi algo intrínseco a mim, foi algo que a meio do caminho me introduziram como uma forma mais completa de como pensar, como desenvolver melhor os meus raciocínios, que era algo que eu tentava perceber, porque por acaso no ensino secundário eu gostei bastante da disciplina de filosofia, mas ainda não tinha percebido bem o potencial, e não só a história como a filosofia são super importantes para nós percebermos o passado, o presente e o futuro, não é? E no fundo esta filosofia ensina-nos a pensarmos melhor, ou como pensar melhor, como estabelecemos visões sobre a vida e de que forma é que nos podemos posicionar, comportar e orientar. E então o objetivo foi que as pessoas percebessem que mais do que um espaço só de exercício físico, era um espaço de exercício em que quem sabe só de exercício nada de exercício sabe. Portanto o objetivo era que as pessoas percebessem que nós estávamos bem preparados, e não só no plano físico, como no plano mental, como também num plano de cultura geral, porque para nós é muito importante estarmos envolvidos com pessoas que nos acrescentem e que nós também possamos acrescentar. Então no dia-a-dia aqui na Ética existe uma troca de informações e de opiniões contínua com os alunos sobre opiniões da atualidade importantes, e consideramos que a filosofia, tal como outros temas que estão aqui, literacia ou educação financeira, algum desenvolvimento emocional e pessoal cá, eles estão distribuídos aqui por categorias, por isso é que nesta zona se vêem mais alguns livros e noutras ali mais à frente existe mais a parte financeira, investimentos, também política daquele lado, porque para nós é muito importante estarmos estimulados desta forma e rompemos completamente com aquele dogma de que o profissional de exercício ou o personal trainer só sabe de músculos e só sabe levantar carga, que também tem que saber, e bem, como é óbvio, nessa parte da biomecânica aplicada tem que saber bem. No entanto, percebíamos que para criarmos um conceito disruptivo com aquilo que o mercado vinha a impor, que era um conceito de resultados, de estética, e aquele nosso slogan ali é muito importante, que é o ser mais do que parecer, porque no fundo o ser
que é a base do nosso projeto, é um elemento que tem a ver com a nossa identidade, com o nosso mindset, a nossa individualidade, que é nós para ser temos que estar e temos que fazer. Então não queremos só parecer para os outros do ponto de vista exterior, do ponto de vista estético, queremos demonstrar que nós treinamos, nós temos bons hábitos de vida saudáveis, que nós somos pessoas produtivas e de alta performance na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, porque isso é uma escolha diária, tem a ver com a nossa identidade e com as nossas escolhas e decisões, mas acima de tudo queremos promover isso, queremos promover o hábito de vida saudável, ou os hábitos de vida saudável, como um processo, como um estilo de vida, que é um bocadinho o que faltava há uns tempos atrás e que o mercado veio a mudar bastante neste momento, em que o verdadeiro luxo agora já é o estar, já é o pertencer, já existe aqui a importância do efeito comunidade, o mercado está a perceber que o efeito e aquele conceito de longevidade que nós queríamos aqui estabelecer há 3, 4 anos atrás, quando começamos este projeto, agora as grandes cadeias de ginásio mais atuais e mais modernas, não cá em Portugal, porque isso não vai demorar aqui a chegar às nossas cadeias de fitness, mas nos Estados Unidos, no Brasil, já tem muito este conceito de bem-estar e de longevidade, e principalmente as pessoas com um know-how e com um mindset de vida mais orientado para o futuro, que são pessoas que por norma têm uma visão mais alargada das coisas, já procuram isso e é também o nosso nicho de mercado. E tu tocaste aqui neste ponto que eu acho interessante, não é? É que o exercício físico, tu começas, muitas pessoas, não é? Começam a olhar para dentro, mas, por exemplo, o meu caso, e se calhar foi o teu, não é? Que se calhar começaste a treinar, começaste a ver que conseguias mudar a parte física e depois aquilo levou-te para outras áreas da tua vida que tu pensaste, opá, se calhar se eu consigo mudar isto, consigo mudar outras e consigo aqui trabalhar esta neuroplasticidade que... Assim, acima de tudo, nós conseguimos perceber que o exercício físico, mais do que a parte prática, é um circuito neural que nós começamos aqui a implementar e a impor ao nosso sistema nervoso, principalmente aqui à parte mais emocional ao ciclo da recompensa, que por norma quer coisas fáceis e coisas rápidas, e o exercício físico torna-se aqui um modulador do estímulo para coisas que tenham a ver com longo prazo, perseverança, disciplina, com a parte mais racional da coisa e não com a parte só emocional do quero, então vou fazer, quero e agora faço. Para nós era muito importante que o exercício físico possa ser um meio de educação e acho que nesta fase inicial, digamos assim, ou melhor, na fase inicial quando nós éramos atletas e quando eu era atleta, eu percebia que o exercício físico era bom, era divertido pela competição, não é? No entanto, aí vamos orientados um bocadinho mais pelo ego e não pela tarefa. O que acontece? Nesta fase eu consigo perceber que, agora aos meus 33 anos, que o exercício físico foi fundamental. Para quê? Para que a minha atitude sobre a vida seja uma atitude competitiva, perseverante, disciplinada, aceitar a derrota, querer mais a vitória, perceber que depois de estar bem e de ganhar quero continuar a melhorar. E todo este desporto de alto rendimento que eu tive na minha juventude, não só no futebol, como também na natação numa fase inicial, mas mais no futebol, fez-me perceber que nós na verdade somos sempre atletas de alto rendimento dentro de nós e que a forma como nós nos vamos educar mais jovens vai ser a forma como depois vamos espelhar mais velhos, e nota-se não só em alguns alunos que temos que nunca praticaram exercício físico e a resiliência deles perante a dificuldade, perante o desconforto no exercício é um bocadinho aquela prática que eles não tiveram quando eram mais novos, e depois isso também se vê perante algumas situações pessoais a nível mais emocional ou até profissional, em que não existe tanto essa resiliência, essa luta constante, esse não desistir, que é fundamental para conseguirmos continuar, porque como é muito falado nestes discursos e nestes podcasts e nestes programas, de que não vence quem é o mais forte, aquele que não desiste, aquele que continua, não é? E as corridas, as maratonas, é exatamente isso, não é correr muito rápido, é manter um ritmo certo para conseguir completar. E tu, como viraste atleta, não é? Nós quando somos mais atletas pensamos, não é? A curto prazo, mais em nós, não é? Mas quando nós fazemos esta transição de cuidar das outras pessoas e treinar outras pessoas, não é? É engraçado que nós pegamos no que fizemos bem, no que fizemos mal e neste aprendizagem contínuo, que nós estamos sempre a aprender e queremos passar às outras pessoas
esta fórmula, não é? Como é que tu fizeste, não é? E também passares um bocadinho aqui dos teus erros para a pessoa encostar aqui o caminho, não é? Exatamente, ou seja, nós tentamos sempre, nós somos um bocadinho aquilo que fizemos, não é? Somos a soma das experiências que tivemos. Obviamente que o nosso passado, a nossa experiência ajuda em alguns momentos mais particulares. Eu diria que o facto de nós liderarmos por exemplo é fundamental, ou seja, nós treinamos e percebemos aquilo que a pessoa sente em todos os contextos do treino, como também em alguns contextos da vida em que nem sempre treinar é fácil, treinar é bom, treinar é prazeroso, às vezes não temos vontade nenhuma de treinar, mas é muito essa questão. Acho que também é fundamental o ambiente e muitas das vezes temos aqui alguns alunos que vêm com um mood, vêm com não vou chamar uma autoestima, mas vêm com uma energia mais baixa para o treino, um bocado desmotivados por algumas questões mais externas aqui ao treino, e é muito importante quando cheguem cá que levem aqui um bocado com o impacto da nossa energia, com o boost, que é, ok, está difícil, mas há coisas mais difíceis. Difícil era se vocês estivessem numa cama de hospital, estamos aqui para melhorar, estamos aqui para ficar mais forte, estamos aqui para evoluir, vamos lá, vamos continuar, e dar-lhes esta energia, este boost de descarregar a bateria, para que eles percebam que cada vez que estamos cá e cada vez que podemos treinar é uma oportunidade para continuarmos a festejar também um bocadinho aquilo que é a nossa vida, o facto de estarmos vivos, o facto de estarmos em comunidade, o facto de estarmos a repetir um bom hábito, não é? Isto é muito importante para nós enquanto educadores, enquanto professores, digamos assim, que eu costumo dizer a todos os nossos alunos que nós somos professores, antes de sermos personal trainers, somos professores, estamos aqui para ensinar e é fundamental que lhes passemos esta energia, muito importante. Porque depois eu acho que o exercício físico, eu antigamente tinha dificuldade quando comecei a correr, há muitos anos atrás, eu queria explicar, não é? Mas havia aqui esta fricção ainda, não é? Não havia estudos, parecia que era uma coisa muito pessoal. Mas é impressionante depois a atividade física, seja força, seja cardio, seja o que for, o efeito dominó que tem na tua vida, que tu depois queres acordar mais cedo, fazes melhores escolhas, é um ciclo vicioso, mas para a virtude em vez do vício. É assim, nós conseguimos perceber, com aquele exemplo que eu estava a dar do treino, que é o vício neste caso é a dopamina, e a dopamina tem aquele efeito rápido, mas que nos causa uma necessidade brutal momentânea, mas que depois passa. Então é como se fosse aquele efeito fósforo, não é? O treino acaba por nos disciplinar e por nos moldar, e percebemos que o resultado não vai ser neste treino, o resultado vai ser a consequência de várias repetições e desta disciplina toda. Então o treino aqui acaba por ser um agente modelador da nossa identidade para nos virarmos para o processo, e o resultado é consequência do processo e não vice-versa. Acho que esta questão aqui é fundamental para os nossos alunos perceberem que muitas das vezes estamos aqui a ser orientados pelo nosso sistema mais emocional e não no sistema mais racional. Claro que nós somos pessoas, somos movidos por emoções, as emoções são fundamentais, mas eu acho que a razão e a lógica, neste caso também puxando um bocadinho pela filosofia, servem para justificarmos as emoções e a escolha pelas emoções, e não por nos deixarmos enganar pelas emoções, porque a nossa mente mente-nos, não é? E então é muito fácil desviarmos do nosso caminho. Então esta percepção daquilo que são os nossos objetivos de longo prazo, acho que é muito importante. Às vezes nós vemos pessoas que não têm objetivos, que não sabem o que é que querem, o que é que gostam. É importante para termos aqui uma big picture daquilo que é a nossa vida, e acho que nesse aspecto, essa questão do vício versus a virtude, eu acho que tudo tem lugar no seu timing, no seu momento. É importante que em alguns momentos também consigamos sair fora destas linhas da racionalidade e que possamos ir para aquelas linhas que se cruzam e se descruzam da parte da emoção em alguns momentos do nosso mês, da nossa semana, em que queremos festejar, em que queremos sair fora aqui do nosso ser, digamos assim, mais organizado, e que no caos também existe aqui alguma organização. Portanto, também acho que essa emoção faça parte. No entanto, conseguimos perceber que são 365 dias por ano versus 80, 90, 100 anos, e que grão a grão enche a galinha ao papo, e que uma praia é feita por uma
imensidão de grãos. Portanto, na verdade, temos aqui um caminho a percorrer e muitas das vezes nós não olhamos para estas questões, e eu gosto de construir aqui uma série de analogias, e a metodologia da ética é feita através de analogias para os nossos alunos, que é, se nós soubéssemos que as escolhas e as decisões dos nossos hábitos faziam tanta diferença, e se nós conseguíssemos olhar para o nosso corpo, se o nosso corpo fosse transparente, os nossos órgãos fossem transparentes, e tudo o que nós comemos, e tudo o que nós bebemos ou ingerimos, se percebêssemos a interferência que tem no funcionamento dos órgãos, na extração da energia, da produtividade e da eficiência dessa energia extraída pelo que comemos e pelo que bebemos, e se soubéssemos que agora, através destes dispositivos, conseguimos perceber qual é que é a rentabilidade do sono e qual é que é a energia que temos para o dia, conseguimos perceber que o sono é muito importante. Para quê? Para tudo o que sejam os circuitos neurais e para o funcionamento do nosso cérebro. Portanto, o sono é fundamental para a higiene da memória, da aprendizagem, do raciocínio, fundamental nessas questões mais neurais, que a parte alimentar e a parte da hidratação são fundamentais para o nosso sistema de produtor de energia, que é o nosso sistema digestivo, que serve para extrair energia. Portanto, todos estes problemas de saúde relacionados com o estômago, com o intestino, com o fígado, com os rins, na verdade são originários pela nossa má alimentação. E nós achamos que são sempre coisas normais do funcionamento humano. Os nossos órgãos servem para durarem centenas de anos. Não digo centenas, mas mais de uma centena de anos. E o que é que acontece? Nós, ao longo da nossa vida, prejudicamos muito o nosso sistema digestivo porque não temos essa percepção daquilo que são as nossas escolhas e das consequências delas. E depois temos aqui o nosso sistema cardíaco e respiratório e o nosso sistema locomotor, que são fundamentais para nos mantermos ativos. O que é que acontece? O treino, neste caso, é um modulador fundamental, o treino de força, para mantermos o nosso sistema músculo-esquelético saudável, porque sem ele não nos conseguimos mover, e sem movimento o sistema digestivo e o sistema energético vai à vida. Portanto, temos que ter músculos e ossos fortes. E depois a parte aeróbica, como tu falavas, é fundamental para mantermos aqui o nosso coração, os nossos pulmões ativos, e depois, claro, o nosso cérebro vive de quê? De açúcar e de oxigênio. Portanto, sem o sistema cardíaco e respiratório, sem o sistema digestivo, não há parte cerebral, parte neural, não há pensamento, não há raciocínio. Então, se as pessoas tivessem esta capacidade abstrata de perceberem que é tudo tão simples e que nós é que passamos a vida a querer nos enganar, a achar que eu faço o que o meu corpo pede e eu faço aquilo que que me apetece e que naquele momento é que me satisfaz, e não se apercebem só que aquilo é uma percepção errada da forma como realmente o corpo pede e precisa das coisas. Portanto, diria que aqui o treino é um agente fundamental para esta virtude e vício, desde que haja conhecimento. Esse conhecimento é preciso ser passado, nós passamos cá. Nós temos aqui um dos livros que está aqui atrás de ti, que é o Porquê Dormimos, que é um dos livros mais importantes que nós temos, e conseguimos perceber que as pessoas na atualidade, hoje em dia, com este stress caótico e com esta falta de hábitos e rotinas, que prejudicamos muito aquilo que é o nosso organismo, e então no tempo ainda mais. Então às vezes como também temos agora uma série, um documentário na Netflix, que é porque é que algumas povoações vivem mais, e umas têm mais cuidado com o stress, gerir o stress, a quantidade de informação, a quantidade... Lá está, o nosso sistema tem quantidades reservadas de insulina e de certas substâncias que na verdade nós achamos que são infinitas, e por isso é que às vezes o nosso corpo e os nossos recursos se esgotam tão rápido. Sim. E eu acho que tu tocaste aqui no ponto, não é, das Blue Zones, daquelas zonas azuis que têm os centenários, e depois também eu acho que é esta visão que nós, às vezes 20 minutos, meia hora, seja a treinar, a ler, a começar uma tarefa que nós andamos a procrastinar, faz toda a diferença, só que nós não conseguimos ver, temos mais fricção límbica no início, não é? Uhum. E não temos a visão, não é, nem a meio, nem no final do que, não é, do processo, no fundo. Imagina, essa parte límbica, não é? Que é muito engraçado perceber, e por exemplo, numa das formações que tirei de neurofisiologia, foi muito importante perceber como é que este sistema límbico se organizava e como é que ele funcionava. E é um sistema mais primitivo. O que é que acontece? Ao longo dos tempos, e com a evolução do nosso córtex pré-frontal, de um raciocínio, de uma racionalidade maior, essa questão que falavas dessas Blue Zones, e de percebermos melhor como é que podemos ter uma longevidade melhor, como é que podemos também ter, não só na longevidade, mas uma qualidade de vida maior, é fundamental nós aqui também alicerçarmos que o sistema límbico, digamos assim, é importante para uma aprendizagem e para um automatismo no nosso comportamento,
mas que depois o nosso raciocínio tem que justificar estas questões de será que vou repetir este hábito, esta procrastinação. E quando falavas desse circuito límbico, não sei se foi esse tema que utilizaste, claro que certas tarefas em que nós não conseguimos palpar o ganho, o resultado, não é? Vai ser mais difícil perceber a recompensa. O que é que nós temos que perceber? Que vai ser importante, e aquilo que eu até tem sido mais uma das áreas em que tenho combatido mais na minha vida, que é fazer ação, fazer, que é começar. O mais difícil é começar, porque depois não existe esse circuito. Tu fazes, esse circuito está lá. E então, saber que 20 minutos é importante ler, que é 1 ou 2% do dia-a-dia, não sei qual é que é a porcentagem, mas sei que é 1 ou 2 ou 3%. Depois, 20 minutos treinar, é que na verdade o tempo que nós gastamos nas redes sociais é muito superior a isso. Sim. Claro que muitas das vezes estamos a falar de 1 ou 2 minutos, de 5 minutos, e que espalhados no dia fez 1 hora. Mas na verdade, se calhar, se conseguíssemos arranjar aqueles 20 minutos, aqueles 30 minutos, se calhar em vez de vermos aquela televisão no final do dia, levantamos mais cedo e dava para ler. Portanto, às vezes é aqui uma questão de escolha. Claro que no calor do dia-a-dia, e também como as redes sociais estão construídas, às vezes não fica difícil fugir, mas é preciso ter uma grande capacidade consciente dessas dificuldades. Tu estavas a dizer isso, eu ainda ontem ia para treinar e senti os pingos da chuva. E a minha primeira coisa, estava a ver de casa, o ginásio é 5 minutos porque é de propósito, e eu pensei, não, vou para, esquece lá isso. E parei-me e tive que forçar ali, e depois até saiu bem no treino, e achei engraçado porque o meu primeiro instinto é pá, deixa estar, já fizeste um treino de corrida, deixa estar. Mas não, depois é aquela fricção com a visão, não é? Já tinha cheio de casa, e é engraçado, mesmo quando nós temos esse conhecimento, há aqui esta luta de segundos que tu tomas as decisões. Claro que com o nosso sistema nervoso, não é? Neste caso mais o nosso córtex sensorial e nesta mente, ele tenta-nos o quê? Levar-nos para a nossa zona de conforto, não é? Essa zona de conforto, tu percepcionando esses pingos da chuva, pensaste, pá, o mais fácil agora é entrar. Pronto, e depois é esta visão sobre o médio e longo prazo, sobre quais é que são os meus objetivos, aonde é que eu quero chegar, são fundamentais para que as nossas motivações sejam mais de médio e longo prazo. Eu pensava que muitas das vezes existem certos resultados ou certos objetivos, não é certos resultados, certos objetivos, certos projetos, nós, para começarmos, às vezes, se calhar, aquele empurrãozinho é importante. Na corrida, se calhar, se tivesse umas sapatilhas novas, se calhar vais correr com uma motivação maior nos primeiros tempos, não é? Ou se tivesse uma prova já marcada, vais treinar com mais motivação. E eu acho que estes pré-eventos ou estes eventos acontecendo servem também às vezes para reforço destas estruturas mentais, destas estruturas de recompensa. E estas também fazem parte, porque ninguém é de ferro, ninguém consegue ser 100% disciplinado. E pegando num vídeo do Michael Phelps, que é um dos vídeos que eu acho que ultimamente mais impactaram na minha vida, que foi durante 4 ou 5 anos para ele completar aquele ciclo olímpico em que bateu o recorde, ele disse que não falhou nenhum dia, mesmo que tivesse cansado ele ia, e se não fosse 50% nem 100% ou 80%, ele fazia 20%, 30% ou o que tivesse. E que isso fez a diferença para os dias em que os adversários não fizeram nada. O que acontece? Ele durante um longo espaço, um período, esteve focado, mas depois também originou que houvesse uma compensação. Portanto, nós somos sempre movidos, e mesmo no estímulo do exercício físico, existe uma sobrecompensação, que é um estímulo de treino, e depois tem que haver uma subcompensação, que é o descanso. E o nosso corpo não funciona sempre lá em cima, e eu também costumo utilizar muito este exemplo, que é, agora está muito na moda as pessoas estarem numa depressão, mas é normal. Porquê? Porque nós andamos sempre numa alta depressão. No nosso dia-a-dia, no ritmo de vida, na exigência do trabalho, nas expectativas da mãe, do pai, do companheiro, de toda a gente, e nas expectativas que colocamos sobre nós. Então, a pressão... com o racional sempre on, não é? A pressão é aqui tão alta que nós estamos constantemente neste estado e nesta síndrome de stress, de cansaço crónico, que não é nada mais, nada menos que uma necessidade fisiológica do corpo de fazer um shutdown. Então, se fizéssemos mais vezes estes momentos de shutdown na nossa vida, conseguiríamos voltar mais rapidamente à alta performance, porque a alta performance também exige o quê? Descanso. E nós conseguimos perceber que um dos sinais do corpo para também irmos mais rápido ao descanso, e que às vezes os agentes esportivos percebem, mas querem descredibilizar, são as lesões. As lesões
é um período que o corpo precisa para voltar a regenerar, para voltar a competir. E muitas das vezes, nunca houveram tantas lesões, claro, também nunca tivemos tanta competição, tanta falta de descanso. E nesta questão aqui é exatamente o mesmo, que é na depressão, na questão mesmo do nosso sistema de ciclo de recompensa, não dá para manter a motivação sempre lá em cima, mas também não é possível manter a disciplina a níveis astronómicos, a não ser que haja um completo desvalorizar ou despriorizar de alguns pontos da vida que também são importantes. Portanto, não diria que seja possível manter todas as bolas em alturas altas ao mesmo tempo. Há alturas em que tu tens que vir umas mais abaixo, umas mais acima. A questão do equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é uma questão de desequilíbrio, não é tanto elas estarem todas à mesma altura, é quando uma está em cima, uma está em baixo, isto é que é equilíbrio, não é todas ao mesmo nível. E diria que vão haver momentos para tudo, há momentos para tu acelerares, há momentos para tu desacelerares, há momentos de descanso, há momentos de intensidade, e acho que é também como começa a questão do circuito límbico e da alta performance e da motivação das pessoas, e dessa questão vão haver alturas em que está a trovejar e tu queres ir correr, e vão haver alturas em que está sol e tu se calhar olhas e pensas assim, se calhar ficava a dormir ao sol. É uma questão também de perceber quando é que existem esses espaços e agora voltando depois à gênese, somos todos pessoas, falhamos todos, somos todos humanos, e é também permitir às vezes essa flexibilidade, sabendo também que quando nós somos um bocadinho mais flexíveis, tendemos a ficar mais flexíveis ainda, portanto às vezes perdemos um bocado o desequilíbrio, é aqui uma nuance engraçada, David. E tu disseste, não é? Tu tinhas aquela ideia, não é? Fugir um bocadinho do ginásio, não é? E acabaste por ter o teu espaço e trabalhar aqui nesta área. Tu, ao longo desta jornada que foi de tantas pessoas, tu viste mesmo, não é? Histórias de transformação, e se calhar é isso que, esse toque pelas pessoas que também tu te apaixonaste, não é? Assim, eu considero que nós, no exercício físico, ou enquanto professores, somos sempre agentes de mudança. As pessoas, quando chegam a nós, existe sempre um antes e depois, não tem que ser estético, pode ser só físico, pode também ser mental, pode ser emocional, e é sempre este lifestyle, este mindset, esta identidade desportiva que nós tentamos passar às pessoas, que é preciso saber porque é que fazemos, quais é que são os benefícios para também compreendermos melhor. É fundamental nós também conseguirmos perceber que existe desconforto e que o desconforto é preciso saber reagir e saber aceitá-lo, não é? E estas questões são importantes para nós darmos algo extra aos nossos alunos, ou como esta denominação que eu dei de agentes de mudança, que é, ao longo do percurso vão haver pessoas mais agradáveis, menos agradáveis, mas no fundo vêm todas as pessoas com necessidades, e aqui passa por nós perceber quais é que são as necessidades desta pessoa, qual é que é a verdadeira motivação e qual é que é o benefício do benefício pelas quais elas estão cá. É importante perceber essas motivações. Claro que nem sempre vai ser o mais agradável para nós, porque há pessoas que realmente querem muito e esforçam-se, e outras que vêm obrigadas pelo compromisso porque dizem que é importante saber, porque o marido ou o médico pediu, ou o familiar pediu, porque elas por elas não faziam mais. E é preciso ter aqui alguma tolerância, perceber que a dose a mais mata a planta, a dose a menos mata a planta também, portanto tem que ser aqui a dose certa. A dose certa é aquilo que os alunos conseguirem fazer bem e não além do. O exercício tem que causar adesão, para causar adesão tem que ser também melhor compreendido, daí nós também fazemos aqui uma grande contextualização do exercício físico, para que é que ele serve, porque é que é importante, aquela questão que eu te falava do sistema nervoso, do sistema cardíaco e respiratório, do sistema digestivo. É fundamental para que as pessoas percebam como é que funciona o nosso corpo e porque é que o exercício físico ainda ouvi aqui num podcast esta semana, o exercício físico não dá para tomar por outra via. Portanto, não conseguimos fazer exercício físico através de um medicamento. Não milionário. Exatamente. E o que acontece? É daquelas coisas que é mais difícil neste momento ter um six-pack do que ser milionário. Portanto, na verdade, é mais difícil dependermos de nós do que dependemos de outros, porque se para sermos milionários dependemos de muitas pessoas até chegar lá, e na verdade aquilo que depende de nós do dia-a-dia, de decisões, escolhas e prática, não conseguimos. Isto é muito estranho perceber como é que o ser vive, o ser humano,
muitas das vezes naquilo que depende dele não é capaz, e quando depende dos outros, se calhar até é mais capaz e perseverante. É muito engraçado esta interdependência, esta codependência, quando na verdade toda a gente procura ser independente, e quando nem sempre toma as melhores decisões, não é? Sim, todos nós, a única coisa que não é renovável é o tempo, não é? E às vezes temos tempo a mais e, por exemplo, e colocamos qual é que é o meu propósito, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? E até, mas se tivesse tempo fazia isto. Isto acontece com muitas pessoas que me passam, e é engraçado porque nós andamos sempre aqui, o ser humano anda sempre à procura às vezes do que não tem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E nós, em vez de valorizarmos, e acontece muito aqui, pessoas que nem sempre têm nem sempre têm problemas reais na vida, e dá para perceber até por alguns alunos que têm uma vida mais confortável, e esses alunos por norma até são os mais infelizes, e quem vive na dificuldade e na constante procura da superação e da vitória com contextos mais difíceis, quase como aquelas equipas do campeonato de futebol em que por norma lutam para não descer, e muitas das vezes se calhar são os mais felizes, não é? E é essa questão, essa dualidade de percebermos que temos que valorizar aquilo que temos que usar aquilo que temos ao dispor, e lá está, a excelência é fazermos o melhor com aquilo que temos, e acho que um dos 4 pilares da ética, um deles é a excelência, e é exatamente essa procura que nós sabemos que a nossa proposta para o treino até é uma proposta bem eficiente, bem eficaz e segura, mas nós não procuramos o melhor de todos os mundos do exercício físico, procuramos um meio mais eficiente tendo em conta o corpo humano, mais eficaz tendo em conta a dose e a resposta que nós precisamos que os nossos alunos tenham, que é aumento de força e aumento de massa muscular, mas não andamos aqui a inventar coisas do arco da velha para que o nosso exercício físico possa ser mais divertido. Não há aqui uma questão de diversão, tem que haver uma questão de gosto, mas saber, por exemplo, porque é que o corpo funciona, que o joelho só dobra e estica, o joelho não roda. Portanto, não dá para fazer aqui 30 por uma linha, e portanto é aqui muito esta questão de nós conseguirmos perceber qual é que é a importância do exercício, qual é que é aqui a importância do corpo humano, e dentro daquilo que é o nosso conceito, digamos assim, da ética, conseguimos aportar o melhor que conseguimos às pessoas, sabendo que elas entram num antes e num depois, e que acima de tudo que aproveitemos a viagem, que aproveitamos o durante, porque nós tentamos permanecer o mais tempo possível na vida das pessoas, porque sabemos o quão importantes somos para elas, enquanto conceito, enquanto serviço, enquanto experiência, e também enquanto agentes moduladores de uma evolução, de uma progressão, e depois também toda esta temática que está aqui por trás, em que nós sabemos o que é ser um indivíduo mais preparado, mais completo, mais culto, mais consciente daquilo que é o mundo, que é a vida, daquilo que é o mundo atual e toda a atualidade, e a passar isso o mais que nós possamos para os nossos alunos, para que eles se sintam mais motivados, mais completos, mais nutridos, digamos assim. E tu falaste-me que tu fizeste uma formação, não é? Que acho que foi a REP, não é? E que te moldou muito ali. Aqui também a importância aqui dos mentores, não é? E depois daqui desenvolver, tu até falaste, não é? Como homem e o pensamento crítico, não é? E é importante moldar aqui, porque somos banhados com tanta informação, nós nunca tivemos tanta informação, não é? E é importante também depois sabermos o que é que serve e o que é que não serve. Estás a tocar num ponto que eu acho que como dizia um treinador de futebol, ele dizia uma faca de dois gumes, mas imagina, efetivamente os mentores acho que são importantes. Acho que às vezes é importante nós também termos noção das nossas crenças. Claro que o ambiente e o meio onde nós vamos ser educados vai moldar as nossas crenças, portanto diria que se nascermos no Médio Oriente a probabilidade de sermos muçulmanos vai ser maior do que se nascemos em Portugal e possamos ser cristãos. Portanto, o que acontece? Nem sempre conseguimos escolher os nossos mentores, mas dentro daquilo que é o decorrer e os acontecimentos naturais da nossa vida, conseguimos perceber que há pessoas ou há informação mais orientativa que faz mais ou menos sentido. No entanto, o que eu gostava de ter descoberto mais cedo era, e quando eu dizia que que gostava de me estimular e gostava constantemente de me desenvolver, eu acho que aí o propósito é a procura da verdade.
eu tenho uma procura pela verdade constante e aí procuro-me ancorar não só em informações como em pessoas para perceber o que é mais correto e o que é mais concreto, digamos assim. Claro que há coisas que são muito abstratas e relativas, mas à medida que tu vais abrindo o teu leque de conhecimento, começas a conseguir que o teu puzzle tenha peças que encaixem umas nas outras e possam fazer mais sentido. E então essa importância dos mentores é importante, no caso da REP com o fundador, que é o João Moscão, que é uma personalidade do exercício físico, uma personalidade bastante forte, disruptivo, foi muito importante para o desenvolvimento dos personal trainers e dos técnicos de exercício físico em Portugal, formou muitas pessoas, foi contra muitos dogmas e foi muito problemático, foi muito polémico, foi contra doutrinas e foi contra escolas e foi contra muitas questões que não estavam tão bem alicerçadas. Ser-se contra o sistema é difícil, mas na verdade é por uma boa causa. Pronto. Ao longo dos tempos, como estava a dizer, gostava na escola ter tido mais educação financeira, educação emocional, desenvolvimento pessoal, uma série de temáticas que me fizessem estar mais bem preparado para aquilo que fosse um mundo profissional, que acho que é a verdadeira alta competição da vida, o mundo profissional. Ter-me encontrado com algumas especialidades, como o João Moscão e outros colegas aqui da área, foi muito importante para me dar um choque de realidade e para me fazer crescer e perceber rapidamente o que é que eu tinha que aprender para se ingrar. Pronto. Claro que depois, quando nós lidamos com essas pessoas que têm um nível de consciência maior e que já viveram outras experiências que nós não vivemos e que estão onde nós queríamos estar, no fundo é isso, há um percurso e ao longo, pela licença desse percurso, nós vamos progredindo e vamos tomando mais consciência daquilo que são as áreas da vida, daquilo que são as disciplinas importantes como a filosofia, mesmo até como a psicologia, como esta nova área, vamos chamar aqui de oriunda da psicologia, o coaching, desenvolvimento pessoal, é fundamental. Mesmo até o estudo da religião é muito importante para nós percebermos porque é que ela existe, para que é que pode ser importante, de que forma é que ela foi implementada e para quê, para que nós consigamos perceber melhor certos comportamentos, de que forma é que eu quero orientar a minha vida. Acho que muitas das vezes nós, quando crescemos, não temos bem a percepção do que é a nossa vida pessoal e da importância que ela pode ter, e às tantas vamos andando ali aos trambolhões, e a família serve um bocadinho para isso, não é? Para nos implementar e para nos educar com alguns valores. Esses valores são importantes para nos orientarmos até uma fase adulta, mas na fase adulta temos que colocar as peças todas em cima do tabuleiro e perceber o que é que faz sentido. Ora bem, agora que sou adulto, será que eu sou, entre aspas, mais de esquerda? Será que eu sou mais de direita? Será que eu sou mais de centro? Que ideologias é que eu partilho? O que é que faz sentido para mim? Eu fui educado desta maneira, será que eu concordo com isto? Será que eu gostava de mudar? Será que no futuro, apesar de eu ser desta forma e ter esta visão, será que agora que eu estou a ler este livro e que até me faz algum sentido, será que eu não posso mudar? Vamos sempre a tempo de mudar. Portanto, eu diria que os mentores e esta informação, estas formações, são fundamentais para nós nos continuarmos de uma forma constante a desenvolver. Acredito que ao longo da nossa vida nós vamos moldando as nossas percepções pelas experiências e também pela quantidade de informação que temos, e numa era com tanta desinformação, saber filtrar e saber escolher o que é verdadeiro e o que é errado é muito difícil e muitas das vezes somos iludidos. Felizmente o meu sentido crítico sempre foi alto, sempre foi um pouco para o esquisito, vamos chamar, porque sempre tive um critério de qualidade em relação aos meus gostos e àquilo que seriam as minhas preferências, e este sentido crítico, oriundo um pouco aqui da filosofia, veio-me calibrar ainda mais aquilo que seria o certo e o errado, aquilo que seria o mais correto ou o mais errado, aquilo que pudessem ser escolhas melhores ou escolhas piores. Claro que todos cometemos erros, como é óbvio, não há pessoas que têm só decisões certas, e os erros, eu ouvi ontem um vídeo que era, não existem erros, existe feedback, ele pode ser mais ou menos positivo ou mais ou menos negativo, e sem dúvida nenhuma que acho que, por exemplo, toda a gente devia investir algum do seu tempo para perceber bases e linhas gerais da filosofia, para se compreender melhor e para perceber porque é que há coisas que realmente nós concordamos e não percebemos de onde é que elas vêm e porque é que nós concordamos, para nos conhecermos também melhor. E acho que, por exemplo, ao termos uma percepção melhor daquilo que nós somos e dos nossos comportamentos, que são um espelho do que somos,
ao avaliarmos os nossos comportamentos, percebermos onde é que aquilo nos vai levar, será que é por ali que nós queremos ir, porque é que isto se despleta em mim e será que é desta forma que eu gostava de reagir, mesmo que isto esteja a acontecer repetidamente. Portanto, quem sou eu, para onde é que eu quero ir, o que é que eu gostava de desenvolver e porque é que isto me acontece, ou porque é que aconteceu e porque é que eu reajo assim. Acho que são aqui uma série de perguntas fundamentais para nós nos sentirmos mais completos, para nós percebermos também aqui quais é que são as nossas necessidades e o que é que nos faz feliz, para depois, como tu há bocado dizias, encontrarmos o nosso propósito. Acho que há muitas pessoas sem propósito, muitas pessoas que não percebem o que é que querem, o que é que fazem e que andam perdidas. Nada contra, porque há pessoas que se encontram mais cedo, mas mais tarde, mas acho que as pessoas não se encontram mais cedo porque também não são educadas a encontrarem. Se calhar pode ser isto, se calhar o objetivo da educação, ou desta educação, pode ser as pessoas não se encontrarem ou andarem desencontradas, não sei. E tu tocaste aqui em 2 pontos que eu queria referir, que eu acho que é chegares ao ponto que nós somos educados e moldados, não é? E pode chegar a um ponto que tu acabas o ciclo, não és obrigado a repetir ou na mesma intensidade, até podes fazer o oposto, o que é difícil, e teres clareza tanto do que queres do que não queres. Quando tu encontras estes 2 pontos, eu acho que é muito mais fácil tu alocares a tua energia para algo que seja, não é, essencial ou importante para ti. Sem dúvida. Eu ultimamente, nestes últimos 6 meses, a minha vida diria que não mudando muito, mudou bastante. E teve tudo a ver com decisões e escolhas do quê? Do ambiente. Portanto, eu diria que o ambiente é a parte mais importante. Diz-me com quem anda, diz-me quem és, não, diz-me com quem andas, dir-te-ei de quem és, e a quantidade de informação que nós absorvemos vai ser proporcional à forma como nós vamos sentir, pensar e também agir. Portanto, diria que o ambiente é decisivo para tu te desenvolveres e para tu te conquistares, influencia e molda o teu estado emocional atual, o futuro. Portanto, rodear-te das pessoas certas é das decisões mais importantes da tua vida, principalmente a pessoa que está ao teu lado numa relação pessoal e também as pessoas que estão contigo na tua vida profissional. Isso é fundamental, nós temos esta percepção. Eu tenho muito cuidado, principalmente nestes últimos anos da minha vida, tenho muito cuidado e vou mudando infelizmente, ou se calhar felizmente, com um círculo cada vez mais fechado de pessoas, porque entendo que a nossa energia e a nossa podemos chamar energia assim num termo mais abstrato, mais lato, deve ser muito bem distribuída e selecionada e devemos nos proteger bastante. Há pessoas que muitas das vezes estão no nosso meio e nem sempre querem um melhor, que vêm aqui às vezes provocar certas e determinadas reações na procura de destabilizar. Então, ok, vamos perceber quem é que são as pessoas que realmente fazem sentido estar, não descredibilizando quem não merece ou quem não faça tanto sentido. Está tudo bem, todas as pessoas têm o seu valor, de uma forma ou de outra, mas é muito, ok, para eu me sentir bem e para eu estar bem, o que é importante para mim, quem é que é importante para mim? Saber que nem sempre todas as pessoas que nos acrescentam servem só essas, que há pessoas que, ou melhor, que há pessoas que se calhar possam ser bons influenciadores profissionais, mais racionais, mais de desenvolvimento e cultura geral, e que se calhar outras que não nos aportam tanto em outras áreas podem ser importantes também pela simplicidade e pela parte emocional da vida. Portanto, há aqui uma mescla que deves fazer importante, mas diria que selecionares muito bem é importante. Agora, fomos sempre educados de que devemos estar rodeados, devemos nunca estar sozinhos. Acho que a solitude é um bom exercício a se desenvolver e acho que as pessoas devem saber e gostar de estar sozinhas. No entanto, também acho que possa ser a certo momento perigoso, porque é um hábito e nós, seres humanos, somos seres sociais, portanto para nós é importante estarmos em trocas e interações, sem dúvida nenhuma, não fomos feitos para estar em isolamento. No entanto, diria que num mundo tão rápido e tão frenético e vivido de uma forma tão fast food, temos os nossos momentos sozinhos de repouso e de descompressão é importante, e depois, claro, também devemos ser pessoas proativas nesta seleção do ambiente, nesta prosperidade. Acho que às vezes as pessoas não estão tão focadas em algo que é importante num ambiente geral nós podermos selecionar com quem queremos estar
e às vezes achamos que o nosso círculo vai ficando mais pequeno, quando na verdade o nosso círculo não fica mais pequeno, damos espaço para outras pessoas entrarem. E a vida é um pouco isso, é a entrada de algumas pessoas, a saída de outras, e vamos fazendo sempre aqui um fato e um fit feito à medida para que as pessoas certas entrem nos momentos que têm que entrar para nos darem os desafios que nós precisamos para continuarmos a evoluir, e por isso é que vão entrando sempre pessoas diferentes na nossa vida, algumas vão se mantendo, outras não, umas fazem a jornada connosco, outras não, e está tudo certo, porque umas acompanham-nos nos nossos primeiros 10 anos, outras os segundos 10 anos, os terceiros 10 anos, e na verdade, se chegarmos aos 80, vamos perceber que na verdade ninguém chegou a todo o tempo connosco, e faz parte, nós é que temos aquela sensação de abandono, de que eu tenho que estar sempre rodeado pelos mesmos para não me sentir só. Faz parte da vida. Tive um acontecimento na minha vida que rapidamente me obrigou a perceber que na vida, a vida é um jogo individual, é uma prova individual, e que não vale a pena estar a olhar para o colega do lado para copiar, ou que não vale a pena estar a olhar para o colega do lado para me sentir mais acompanhado. A prova é individual, o esforço é comigo, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que conviver comigo, eu tenho que aproveitar aquilo que de bom tenho, aquilo que não tiver de bom tento desenvolver, e aquilo que tu dizias há bocado, que era sermos felizes com aquilo que temos, também é fundamental. E tu estavas a falar, não é? Estavas a falar de energia, eu acho que também é um nível, não é, de intimidade, por exemplo. Nem todas as pessoas eu quero que tenham, eu dou acesso ao meu íntimo, aos meus desejos, aos meus dores, não é? Porque senão estou a abrir aqui portas que, para uma pessoa que tenha segundas intenções, não é? Eu tenho que ser sábio nisso. E pegando aqui nisto, como é que foi aqui o início aqui de tu começares aqui a empreender? Porque não é fácil, não é? E é uma jornada, é um processo. Olha, o projeto da Ethic era um sonho, e acho que todos os sonhos nascem, ou todos os projetos nascem por serem um sonho, e entretanto foi-se materializando porque o local onde nós trabalhávamos começava a ser curto para aquilo que seriam as nossas ambições profissionais. Porquê? À medida que íamos tirando formação, percebíamos onde é que queríamos estar. Portanto, não era naquele local, que foi importante para nos desenvolvermos e para se calhar muita desta mentalidade de combate e de luta, porque era um meio competitivo muito grande, profissional, porque é um mercado de freelance, e foi importante para nós nos desenvolvermos e para termos este instinto de sobrevivência que é o mundo empresarial, que é um instinto, é um estado de sobrevivência puro, e ainda para mais então com estas mudanças da atualidade tão bruscas e tão repentinas, já não chega à concorrência, chega aqui um decisor ou outro que mudam o jogo, mudam as regras, muda o tabuleiro, e de repente isto fica tudo ao contrário. Portanto, diria que a Ethic nasce desta necessidade de ter um conceito feito à medida da nossa ambição. A Ethic foi construída e projetada durante algum tempo, de uma forma o mais completa possível, tendo em conta na altura a nossa visão técnica, digamos assim. Portanto, esta dimensão técnica que vemos aqui da sala de exercício para dentro foi sempre muito pensada ao pormenor, porque era um conhecimento profundo que nós teríamos. Depois, enquanto conhecimento daquilo que era o negócio, o modelo de negócio e o plano de negócios, era curto. Numa fase inicial sai tudo ao lado, como a maior parte dos negócios. Numa fase inicial é tentativa e erro, é resiliência, é perseverança, é ensinar-nos, e nós às vezes utilizamos aqui a analogia de que é como no mar, que é depois de tu passares uma onda, tu achas que acabou o problema, só que a seguir a uma onda vem sempre outra. Portanto, na verdade, é só tu saberes que deves remar de forma contínua, e que depois de passares uma onda, continua a remar que vem outra. E podem haver períodos em que deixa de vir aquele set, mas entretanto há de vir um set mais forte, ou um set mais fraco. O mar há dias em que está mais calmo, o mar há dias em que está mais tempestuoso, e tu tens que estar preparado para pelo menos não te afogares. E o não te afogares é não desistires, porque há dias mais difíceis, há dias mais fáceis. Diria que é importante para a maior parte dos empresários, ou neste caso dos empreendedores, fazerem uma preparação que não é uma preparação empírica e não é uma preparação introspectiva, é uma preparação de irem ver o que é que se passa, irem estudar sobre outras áreas de negócio e outras áreas de estudo,
para conseguirmos o quê? Para conseguirmos aqui, entretanto, estar mais preparados para o desafio daquilo que é o negócio. O mais difícil do negócio não é construí-lo, é mantê-lo. Então, o negócio vai tendo uma fase 0, uma fase 1, uma fase 2, em que a casa começa a desenvolver-se, mas depois tu tens que a manter em desenvolvimento. E essa fase, que é a fase em que o empreendedor passa a empresário, o empresário tem que ter aqui uma preparação, uma capacidade de visão e de gestão do negócio, tomar as decisões certas nos momentos certos. Aquilo que é a diferença entre um excelente profissional técnico e um excelente gestor, investidor, empresário, é coragem só. E então, na verdade, muitas das vezes o empresário, o investidor, é aquele que é meio maluco e que não tem medo de perder, ou medo de arriscar, ou medo de que as coisas corram mal. E no fundo foi isso. Nós fomos um bocado ingênuos no início e um bocado imaturos, só que fomos corajosos. E então esta audácia, esta coragem compensou-nos e recompensou-nos também. E depois esta busca constante por perceber que aquela utopia de que somos 3 e então cada um faz 1/3 não existe. É como nas relações, ninguém dá 50%, sempre. De que há uns que têm umas valências, há outros que têm outras, uns com umas características, outros têm outras, e que a balança equilibra-se se um der 90 e um der 10, ou se der um der 80 ou der 20, se um der 45 ou der 55, como falava há bocado desse equilíbrio desequilibrado ou desse desequilíbrio equilibrado. E o negócio, ter um negócio, ter uma marca é uma luta constante diária para perceber que nunca podes estar na tua zona de conforto. E posso-te até dar este feedback ou este testemunho que foi há pouco tempo e eu deixei de fazer a coisa que eu melhor sabia fazer, que era dar treinos. E comecei a ter os verdadeiros desafios, que foram fazer coisas que não seriam o treino. Claro que no treino tu estás em liderança porque estás a liderar o aluno, portanto trabalhas essa tua liderança, trabalhas a tua comunicação, trabalhas a tua gestão também, mas depois quando passas para deixar de estar naquilo que é o serviço-produto e passas a ter que coordenar equipas e passas a ter que perceber que a empresa existe ou a empresa só existe para que tu não sejas o elemento mais importante, e então é passar de perceber que tu és o mais importante ou tu és o fator decisivo para tu já tens que deixar de o ser, se a empresa vai crescer ou se a empresa precisa de crescer. Então esta diferença de consciência, de know-how, de percepção é um choque, porque às tantas tu queres estar no volante e queres ser o condutor, só que também queres estar a meter as mudanças, queres estar a acelerar, queres estar a dizer para o pessoal entrar e na verdade se calhar pode ser só o copiloto, ou então pode ser só o dono do carro e dizes, tem um carro e conduzem ali, fazem este serviço e aqui outros, e então eu sou o dono dos carros todos, que é o objetivo final de quem tem uma empresa, que é poder delegar tarefas, processos, responsabilidades. E toda esta construção e toda esta percepção de construir equipas, por isso é que é tão interessante o modelo desportivo das modalidades coletivas, porque é tão multifatorial e tão inconstante, que quem consegue orquestrar aquelas equipas naqueles campeonatos, naquelas épocas fantásticas, é realmente uma pessoa que tem uma capacidade naquele momento de sincronismo brutal. E pronto, uma empresa é isso, é sincronismo, é desenvolvimento, é perseverança, é luta. Diria que há muitos momentos em que temos vontade de desistir, por muito bom que seja o prognóstico, e à medida que as coisas vão evoluindo, as coisas vão sendo mais difíceis e também é um sinal que as coisas estão a evoluir. Portanto, vamos ter sempre novos desafios, diferentes desafios, e depois de passarmos um que foi difícil, vem um mais difícil porque nos permite passar para outro patamar. Pronto, e é uma luta constante, é uma vida, vou-lhe chamar assim, passo uma expressão positiva, de sofrimento positivo, mas é como no treino, é dificuldade, é dor, é perceber que temos que aguentar, conseguimos mais um pouco, quando está muito difícil dá mais um bocadinho, e que aquele ritmo de 4:30 era impossível há uns meses atrás e que agora eu rio-me a fazer 4:30 e que até faço um 4. Portanto, na verdade é isto, é sempre mais difícil para quem nunca fez e sempre mais fácil para quem já lá passou. E pegando aqui, por exemplo, tu achas que o papel, não é, do marketing e das vendas é fundamental, não é, para uma empresa sobressair-se e, não é, ter aquele ciclo, não é? É assim, eu diria que o marketing e as vendas são o motor, são o pulmão, é o pulmão do negócio,
é algo difícil hoje em dia porque se generalizou e porque está mais do que sempre, desculpa, é mais do que nunca na berra, porque começou-se a standardizar e a proliferar essa necessidade e então nunca tivemos tantos departamentos de marketing, mas também nunca tivemos tão pouca qualidade na comunicação em que todos são tudo para todos e nada é para ninguém, no sentido em que está todo a comunicar igual. Portanto, quem é que se diferencia? Todos querem ser diferentes, portanto, quem é que se diferencia de forma real? Quem se calhar é mais autêntico, mais genuíno, mais orgânico, mais verdadeiro, não sei, não é? Diria que o marketing é fundamental para comunicarmos a nossa mensagem, para que as pessoas se possam identificar, não tanto para que as pessoas se possam acreditar, mas mais identificar, e que a parte comercial é fundamental porque é uma forma organizada e previsível de mantermos aquilo que é a consistência do negócio, e passa por aí a que as pessoas percebam que a parte comercial não é nenhum lobby que possam ter contra as pessoas, contra os consumidores, contra os clientes, é sim uma organização interna que a empresa precisa de ter para controlar o fluxo de entrada e de saída de clientes. E claro, com este aumento da informação e da sistematização das empresas, passamos a ter fluxos de negócio cada vez mais eficientes e mais eficazes, porque conseguimos arranjar ou construir sistemas e circuitos de previsibilidade financeira através de propostas de serviços e de produtos diferentes para os clientes, em que no fundo também levam a esse aumento e a esse crescimento das empresas. Portanto, diria que é fundamental e que é uma parte muito difícil do negócio, muito difícil porque é importante que obriga a que o dono, a que o fundador, a que a pessoa responsável pelo negócio também perceba disso, obriga a que possa supervisionar e controlar, e hoje mais do que nunca um bom líder é aquele que supervisiona e que consegue que os processos e as tarefas sejam cumpridos com a motivação e com a intenção certa. E tu, atualmente, que desafios é que tu tens? Olha, nós neste momento estamos numa fase da ética, digamos assim, em que rapidamente fomos bastante vistos e valorizados no mercado, tivemos muitas visitas aqui, tivemos muitas pessoas a fazerem perguntas, a perguntar como é que fizemos, para onde é que fomos, porque é que fizemos, tentarem fazer igual ou parecido, portanto valida-nos aqui um pouco o nosso projeto para os pares, para os nossos alunos. A ETIC foi um projeto que veio marcar aqui a diferença para o consumidor sobre uma percepção do exercício que não existia, tão qualitativa. Diria que mesmo até pelas formações onde nós passamos, nós continuamos a desenvolver essas temáticas de uma forma muito mais profunda, e hoje a metodologia da ética é uma constante e uma consequência da evolução dessas formações mais à frente, que até já às vezes falamos com alguns formadores a perguntar porque é que não incluíram, porque é que ainda não têm, e muitas das vezes damos o feedback de que as coisas estão realmente evoluídas do nosso lado e que nós temos um olhar muito minucioso e detalhado. Portanto, diria que nesse aspecto o nosso serviço é um serviço que marca a diferença, porque a maior parte dos espaços de exercício físico, treino de 1 para 1, são feitos para que a pessoa vá e para que a pessoa treine e para que valorize a experiência de 1 para 1, mas na verdade não há uma percepção organizada daquilo que se faz, porque não só porque existe falta de conhecimento dos profissionais de exercício físico, como também infelizmente existe falta de empenho em perceber e em criar um método, uma sistematização de progressos e de conteúdos e de aprendizagens para que o aluno se torne mais forte. Então muitas das vezes nós estamos a dar ao cliente aquilo que mais gostamos e faz sentido para nós, e não o que faz sentido para ele, não é? Tentamos encaixá-lo aqui dentro de uma caixa que nós gostamos de estar e que nem sempre dá para o cliente, que no fundo às vezes também são um bocado como as modalidades desportivas, seleção natural. Portanto, eu diria que nós neste momento o grande desafio da ética é continuar a crescer, sabendo que tem um modelo de negócio validado pelos nossos alunos, em que ao longo dos tempos fomos aumentando e criando esta previsibilidade para o crescimento da empresa, temos excelentes números e temos uma excelente qualidade de serviço, só que estamos naquela altura da empresa em que é preciso aumentar a equipa, formar a equipa, continuar a melhorar e a completar alguns processos e procedimentos, e lá está, para quem era técnico
isso também faz com que seja preciso tempo para amadurecer, para continuar a crescer, conseguir equilibrar aquilo que é estar na operação e estar a continuar a desenvolver o projeto e a visão. Por outro lado, também percebemos que ao longo dos tempos, tudo aquilo que acharíamos que era uma certeza, muitas das vezes percebemos que vira uma incerteza, porque existem alterações, existem entradas, existem saídas das pessoas nos projetos, e que isso cria algumas incertezas. Na verdade, são só alinhamentos naturais. Portanto, diria que o grande desafio da Ethic é continuar a desenvolver a Ethic, continuando a atrair, a conseguir criar identificação em pessoas que tenham o mesmo tipo de mindset e de identidade, para que este ser mais do que parecer se possa espalhar, divulgar. Isso, nós temos muitos alunos de várias zonas que dizem que gostavam que a Ethic estivesse noutras zonas aqui do país, que é um interesse nosso e uma vontade, e vai acontecer de certeza absoluta. No entanto, também carece de tempo e carece de maturidade do negócio. Portanto, diria que o grande desafio é criar equipa. Para criar equipa é preciso criar em sistemas, procedimentos, processos. É preciso também dar-se tempo e formação para que as pessoas se formem e consigam perceber o que é o ser mais do que parecer. Já entraram algumas pessoas e já saíram outras, e na verdade acho que foi sempre uma questão de cultura. E nós, ao longo dos tempos, o que fizemos aqui na Ethic foi cultura, quer com a nossa equipa, quer com os nossos alunos. Portanto, fizemos questão de que alguns alunos pudessem sentir que se calhar já não era tanto espaço deles, porque a Ethic não seria para todos. É importante que exista aqui um fit entre aquilo que nós queremos, a forma como nós estamos e a forma como nós também partilhamos as coisas. É nada contra, mas é um conceito de efeito de comunidade de alta performance pessoal, ou seja, para um circuito de pessoas que partilham os nossos valores, como estes que estão aqui, e que nem toda a gente faz parte, e dá tudo bem, porque existem nichos e mercados para todos, e existem estúdios de treino personalizado e personal trainers para todos, os gostos e feitios. No entanto, nós queremos estar virados para um certo público-alvo e como tal, quer no marketing, quer no dia-a-dia, quer na gestão do negócio, existem desafios à medida que nós também os vamos encontrando, e diria que para o nosso projeto, hoje em dia, estamos bastante evoluídos. Claro que a certa altura, quando começamos a perceber o quão poderíamos crescer, tendo em conta a forma como nós alargamos os nossos horizontes, fruto de algumas formações, por exemplo, como já foi tirar, de marketing, de parte comercial, de gestão também, consegui perceber o quão queria evoluir e o quão queríamos evoluir a empresa. Isso também criou novas dificuldades. Porquê? Porque temos novas ambições. Então isto é um ciclo de renovação e de prosperidade que obriga a olhar mais para a frente e a perceber que tens outros desafios que não tinhas porque já passaste por eles. Portanto, as maiores dificuldades nesta altura do campeonato é realmente construir equipa e para podermos criar bases sólidas para podermos ampliar o negócio, digamos assim. E se eu te perguntar qual é a bússola que guia a tua vida e aqui a bússola também da Ethic? A nível daquilo que são os meus valores, crenças, motivações? Sim. Assim, a minha bússola aqui é poder partilhar esta forma de estar e de ser mais saudável, mais, não sei se esta palavra está correta ou não, mas mais longível, com hábitos mais sustentáveis, porque existe uma forma mais próspera de viver, e é sem dúvida nenhuma com um corpo mais saudável, com uma mente mais saudável. A Ethic é exatamente a passagem dessa mensagem, de que o sono é importante, de que a alimentação é importante, e o treino, como falávamos há bocado, como agente modulador, é importante. Se estes 3 indicadores estiverem lá, já temos aqui um filtro muito apertadinho na nossa sociedade de quantidade de pessoas que lá estejam. Portanto, se nós conseguirmos a estas pessoas continuar a partilhar e a sermos disruptivos e a sermos diferenciadores e a conseguirmos influenciar positivamente a vida das pessoas, diria que esta seria a nossa bússola, que é continuar a poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a melhoria daquilo que é a percepção da importância da saúde física, e quando eu digo física, todos os sistemas do nosso corpo, incluindo também o mental, mas física,
para que as pessoas percebam que não dá para viver na nossa vida pessoal e profissional sem olharmos para dentro. E esse olhar para dentro é um bocadinho aquilo que é ético, que é aquele mergulhar que está ali naquela fotografia, mergulharmos dentro de nós para conseguirmos perceber o que é mais importante. E muitas das vezes as pessoas acabam por não serem felizes e por não estarem bem na vida delas porque não cuidam delas, fazem tudo menos isso. Então eu diria que a ética é um estado de cuidado próprio, de autocuidado, de autoestima, de autorregulação, para que o ser seja sempre a parte mais importante da equação, mais do que o parecer. E muitas das pessoas acabam por, na vida pessoal delas, tentarem parecer que estão bem, parecer que estão felizes, parecer que os outros é que são o mais importante, e na verdade nós não conseguimos ser melhores nem ajudar os outros se não estivermos bem. Então esta procura também de uma forma individual, de nos melhorarmos e de nos construirmos ao longo do tempo. É muito comum eu ler um livro e passado algum tempo vou buscar outra vez o livro para continuar a ler o que não tinha percebido tão bem e que agora com outras experiências consigo perceber melhor. Portanto, diria que a bússola que me guia é esta vontade e esta energia constante de poder continuar a propagar esta energia da saúde e dos hábitos de vida saudáveis através do exercício físico. E aquilo que é ético, sem dúvida nenhuma, que é propagar este exercício físico na saúde, sem mitos e modas, que existem muitos mitos e modas, e de uma forma mais sustentável na vida das pessoas, porque já está mais do que comprovado e mesmo até na atualidade de que o exercício físico é fundamental e já é inegociável para aquilo que é uma vida e um estilo saudável de vida. Portanto, aquela percepção de que a partir dos 20, 30 eu perco saúde já não existe, e por isso é que agora há tanto aquela questão de que os novos 30 são os novos 40, de que os novos 60 são os 60 são os novos 40, porque as pessoas perceberam que a partir de praticar atividade física regular, sentem-se tão bem como se sentiam mais atrás. Portanto, na verdade, é tudo um estado de transição, desde que existam, ou um estado de não transição, desde que nós tentamos manter estas capacidades condicionais. As capacidades condicionais mantêm-se se nós mantivermos a regularidade com que as estimulamos. E às vezes dizia também aqui a um grupo de alunos que nós temos que têm os seus 60, 70 anos, de que era a curva natural da vida é uma curva decrescente. O mais engraçado é que eles, desde que vieram para cá, os indicadores de saúde deles, os indicadores físicos deles melhoraram. Então, na verdade, não existe uma curva previsível. Existe um declínio natural de quem não faz nada. Então, para quem faz, e para quem faz também de forma completa e de forma criteriosa, portanto, não é só fazer que faz bem, é fazer bem que faz bem. Portanto, se nós fizermos treino de força de qualidade, bem feito. Se nós fizermos treino aeróbio de qualidade, bem feito. Porque não é só correr 50 km por dia, corridos mal corridos, porque temos dano nas nossas estruturas. Ou o treino de força também causa lesões mal feito. Portanto, se nós fizermos um bom treino de força, um bom treino aeróbio, se nós tivermos uma boa alimentação e se tivermos um bom descanso. Quando eu digo bom, não é preciso extremar, é preciso só ter cuidado. E depois, se nós nos nutrirmos de boa informação e de bons hábitos e valores, é muito fácil termos uma boa vida. Eu acho que nós é que complicamos no dia-a-dia com o quê? Com o ócio e com esse vício, perdendo essa virtuosidade. Também diria que esta ausência de virtude e de virtuosidade carece de uma percepção e de um conhecimento sobre aquilo que são essas características fundamentais para nós termos valores, o que é a virtude, o que são valores, o que é realmente, o que é o bem, o que é o mal. E isso carece também de estudo, carece de outros ensinamentos que eu acho que também são importantes mais cedo, e acho que aí a educação, seja a educação física, seja a educação nos anos mais novos na escola, a educação mais tradicional, é fundamental para mudar essa mentalidade, mudar essa visão, e portanto diria que talvez toda esta motivação e esta energia advém de gostava que me tivessem ensinado isto mais cedo. Por outro lado, tenho acesso a informação que acho que possa mudar as vidas das pessoas, porque a maior parte das pessoas não tem noção disto, e muitas das vezes, e também desculpando aqui o termo que eu vou usar, na minha vida, no outro dia comentava com um amigo meu que existem pessoas muito saudáveis e atléticas, e comentava com essa pessoa diz-me, olha, mas eu costumo ver pessoas
com muito excesso de peso. E eu disse, a sério? Isso tem a ver com o ambiente, com os ambientes que nós escolhemos. Portanto, na verdade, existem pessoas mais saudáveis, também existe uma percentagem muito maior de obesidade e de excesso de peso, e os círculos de consumo e de vivência das pessoas, com certos estilos de vida, parece que vivemos aqui em mundos à parte, dentro do mesmo mundo, e é muito engraçado perceber estas nuances, estas questões, e pronto, é uma questão de escolha, de decisão e de permanência, continuarmos a escolher as coisas certas pelas decisões certas, digamos assim, e é um bocado esta busca, escolhas certas pelas decisões certas, também no timing certo. E Samuel, aqui chegando ao fim, há alguma coisa que eu não toquei que seja importante e uma mensagem final que queiras deixar às pessoas? Assim, foi uma conversa extensa. Aquilo que eu posso querer também passar para quem está lá em casa a ouvir, ou no carro, ou no telemóvel, onde quer que seja, é de que indubitavelmente o exercício físico é fundamental ser realizado, e o exercício físico não tem só benefícios mentais, não tem só benefícios físicos, tem benefícios endócrinos, tem benefícios cardíacos, tem benefícios ósseos, tem benefícios musculares, e todos estes benefícios vão criar, até há pouco tempo a falar com a nossa nutricionista, o exercício físico evita o excesso de peso, e o excesso de peso, ou o aumento das reservas de adiposidade, de gordura, de peso, o que lhe queira chamar, devem-se porque o nosso corpo, quando nós comemos, ele vai e produz energia e depois reserva no fígado para depois ela ser lançada para os músculos ou para as reservas da adiposidade, neste caso, e quanto mais atividade física nós fizermos, mais os nossos músculos priorizam ou selecionam essa entrada da energia. Portanto, pessoas mais saudáveis ou pessoas que praticam exercício físico, quanto mais quantidade de massa muscular tiverem, menor é a probabilidade de aumentarem o peso ou de que tudo aquilo que nós comamos possa ir para essas questões. Portanto, é tão importante do ponto de vista energético, do ponto de vista dos diabetes, das tensões arteriais, etc., que se faça exercício físico de qualidade. Portanto, todos estes circuitos reguladores do nosso corpo, como é a pressão arterial, como são os diabetes, como são as nossas análises clínicas, são modeladas muito mais até pelo exercício físico, que tem respostas de regulação e de resistência, até às vezes muito mais do que pela alimentação. E portanto, esta tríade de sono, alimentação e treino são os fatores mais importantes, e os empresários, as pessoas de maior sucesso, os maiores atletas da história, que agora estão cada vez mais nestes podcasts da vida, vêm-nos mostrar de que a base para o sucesso pessoal, profissional, técnico, é tudo uma base de performance física que nós precisamos de ter em relação ao sono, em relação à alimentação, em relação ao treino. E diria que, para quem está lá em casa, que treinar às vezes parece difícil e parece algo que não é tão natural, mas na verdade é. Nós é que não percebemos como é que se deve treinar, porque é que devemos treinar, o que devemos treinar, e portanto estas questões, para quem está lá em casa, que procurem um profissional que saiba aquilo que está a fazer, que possam tirar dúvidas também com estes conceitos como a ética, que explicam todas estas temáticas, que possam dar uma percepção e uma compreensão da importância do exercício físico, da utilidade e do benefício, porque nós, quando conseguimos perceber a recompensa ou o resultado ou o benefício do benefício, ficamos mais interessados e temos mais vontade e adesão por pertencermos a algo que é positivo. Ninguém me diz que quando nós estamos a falar do mal, as pessoas digam de uma forma muito natural sabem que ia faltar o termo, premeditada, sim, de que de repente eu vou escolher o mal porque o mal é que me parece mais certo. Portanto, na verdade, é só nós incutirmos e introduzirmos às pessoas aquilo que não foi introduzido na educação, às gerações mais avançadas que estão agora a perceber que o exercício físico é importante, às gerações que estão agora a florir, como os nossos filhos, na verdade, têm que ser já introduzidos nesta prática de exercício físico. Os nossos amigos começam a perceber que aqueles amigos que são mais saudáveis também têm mais sucesso, ou então mantêm-se mais ativos e conseguem ser mais felizes. Portanto, na verdade, também querem fazer e também querem seguir o exemplo.
e portanto diria que o exercício físico, a atividade física mais geral desportiva é importante, o treino de força é fundamental para a saúde e não tão para questões de felicidade, para a saúde, para regular questões energéticas, para regular questões de produção de energia, para regular os órgãos do nosso corpo, para regular o nosso sistema nervoso, para regular a nossa termorregulação. Todo o funcionamento do nosso corpo regula-se pelo exercício. Então, a mensagem lá para casa é de que no futuro ninguém vai conseguir viver sem treino de força, desde que queira continuar a ter uma qualidade de vida boa, do início ao fim da vida, com a possibilidade de aproveitar a vida de forma intensa, de forma qualitativa e também de aproveitar o melhor que é da vida, que é nós estarmos aqui uns com os outros, nós podemos viajar, nós podemos partilhar momentos e emoções, isso só com quem tem saúde, porque quem não tem saúde já não está cá. Claro que às vezes há fatores que não controlamos, mas a maior parte dos fatores controláveis nós conseguimos perceber que vem de quem fez as escolhas certas, na altura certa, e que pagou a fatura na altura que tinha que pagar e que não deixou que estes juros compostos fossem muito mais altos depois. Então o exercício físico aqui é, no fundo, o pagamento diário da fatura que é curta para um preço que mais tarde podemos pagar. Portanto, não é aqui o verdadeiro seguro de saúde, é o exercício físico. Então é importante que as pessoas consigam perceber que todo este hábito de vida saudável pode ter um mindset incrível por trás e, ao mesmo tempo, quando estamos rodeados dos propósitos certos, das decisões certas, pelos argumentos certos, estamos mais próximos do bem, estamos mais próximos da felicidade, estamos mais próximos do nosso propósito e missão, seja ele qual for. Portanto, diria que cuidem de si e façam exercício físico. E para quem quiser seguir, ou queres dizer onde as redes sociais da Ética? Então, vocês podem nos seguir através do nosso site www.etico.pt ou então através das nossas redes sociais Ético Wellness Boutique. A Ético Wellness Boutique está em Vila Nova de Gaia, na rua Pádua Correia número 90, junto ao Corte Inglês e ao Colégio de Gaia, nesta zona. A Ético Wellness Boutique está sempre disponível através de um treino personalizado, gratuito, para avaliar e para dar aqui algumas indicações iniciais sobre como funciona o nosso corpo, sobre o que é que devemos fazer, sobre o que é que não está tão bem e que podemos corrigir, e depois é uma possibilidade de vermos de que forma é que podemos ajudar toda a gente que nos procure da melhor forma, e o nosso objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas através do nosso conhecimento, através do nosso feedback, e estamos à vossa disposição e à vossa espera para poder contribuir mais um pouco. Parabéns, Samuel. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. E tudo bom para ti e para este projeto que continua a crescer. E o teu também. E qualquer coisa que precises de nós, tens sempre as nossas portas abertas, está bem? Obrigado, igualmente. Obrigado.